Olá, estudantes, sou o professor Grossley. Hoje vamos fazer o caderno de atividades autorreguladas número 2 da terceira série, o segundo bimestre, corrigindo alguns exercícios, começando pela aula 1, fazendo a revisão de magnetismo. Tá aí então a primeira questão. Uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta de. Todos nós sabemos que o funcionamento da bússola se deve à atração magnética. Uma bússola nada mais é do que um ímã suspenso. E a gente vai falar mais sobre o detalhamento desse ímã. Então, mas o funcionamento se deve, já que a bússola é um ímã, que ela é atraída por outro ímã. No caso, a Terra é como se ela tivesse um ímã no seu interior. Então, devido à existência no planeta Terra de um campo magnético. Então, a primeira opção é bem tranquila, a primeira questão é bem tranquila, opção D. Questão número 2. Tem-se três barras A, B, C, D e F aparentemente idênticas. Experimentalmente, constata-se algumas coisas dessa barra. Antes de lê-las, vamos desenhar essas três barras aqui. Vamos então desenhar a barra AB, ou seja, de extremidade A e extremidade B, a barra CD e a barra de extremidade E de extremidade F. Agora, considerando que a extremidade A atrai a extremidade D. Então, nós temos essa disposição aqui. Então, pegamos então essa barra de extremidade AB, colocamos a extremidade A frente à extremidade D e está dizendo que ocorre atração. Pois bem, se ocorre atração, a gente tem algumas suposições a fazer. A gente pode dizer que A e D elas têm polaridades diferentes, ou seja, pode ser que a extremidade A seja norte, a extremidade D seja sul, ou o contrário. Mas também pode acontecer, já que a atração de uma dessas duas barras seja um ímã. Então eu posso ter uma suposição em que a barra AB seja um ímã ou a barra CD seja um ímã. Não dá para saber. Mesmo então que somente um desses dois elementos fosse um ímã e o outro fosse um objeto ferromagnético, então ocorreria atração entre eles. Vamos ver se a próxima afirmação ajuda a gente. Está falando também que a extremidade A atrai a extremidade C. Agora, o que a gente pode concluir dessa segunda afirmação? Então, quando eu inverti aqui a polaridade do segundo ímã e, pelo visto, ainda continuou ocorrendo a atração, significa que um desses objetos realmente não é ímã. Porque se quando eu inverti aqui, se ocorreu atração de A e D, invertendo-se deveria ocorrer repulsão entre A e C. Por exemplo, se A fosse norte e D fosse sul, polos diferentes se atraem. Quando eu invertesse, eu teria A norte e o C seria norte. Teria que ter a repulsão. Então, consequentemente, uma dessas duas barras aqui não será um ímã. Agora, a terceira opção está falando de repulsão entre as extremidades D e a extremidade E. Então, colocamos aqui essas barras frente a frente. Então, a gente vê uma força entre elas de repulsão. Já que ocorre uma força de repulsão, a gente constata que isso só é possível quando nós temos dois ímãs frente a frente. Por exemplo, a extremidade D sendo norte e a extremidade E sendo também norte. Portanto, CD vai ser um ímã. O EF também vai ser um ímã. Afinal, houve repulsão na interação entre essas duas barras. Agora, como o AB colocado frente à barra CD, invertendo a polaridade dela, ocorreu atração em ambas as polaridades, quando eu botei A frente a D e botei A frente a C, e ocorreu em ambos os casos a atração, isso significa que um dos dois não era um ímã. E no caso, como aqui a barra CD repeliu a barra EF, mas ela atraiu em ambas as polaridades a barra AB,
Consequentemente, CD a gente viu que é um ímã, então a gente conclui que AB seria um material ferromagnético, por exemplo, uma barra de ferro. Então a gente vai buscar as opções aqui. As 3 barras são ímãs? Não, por que não são ímãs? Por causa da situação 1 e 2. Botei a polaridade A frente a D, ocorreu atração. Botei A frente a C, ou seja, a polaridade inversa do D, e também ocorreu atração. Então a gente tinha visto que ou a barra AB era ímã ou a barra CD era ímã e não as duas. Então essa aqui seria falsa. AB é ímã. Nós já vimos aqui que o CD repeliu EF. E quando colocamos o CD frente a AB e trocamos a polaridade, atraiu ambos aqui os polos de A. Então, consequentemente, já que CD repeliu EF, a gente conclui que CD é ímã. E AB é ferro. Então, essa resposta também está errada. AB é ferro, isso é verdade, né? CD e EF, já que eles se repeliram aqui, são ímãs. Então, a opção correta seria a letra C. A questão 3 fala sobre o campo magnético terrestre, igual nós tínhamos visto lá na questão 1. A Terra é considerada um ímã gigantesco que tem as seguintes características. Então, antes de lê-las, vamos desenhar como seria essas características aqui da Terra sendo um campo magnético. Vamos desenhar então rapidinho aqui a Terra. Então, vamos considerar aqui a Terra. Então, é como se lá no interior dela nós tivéssemos um ímã. E como seria esse ímã? Bom, antes da gente falar dele, vamos considerar o seguinte: a gente sabe pela geografia que aqui seria o polo norte terrestre e o polo sul terrestre. No caso, a gente fala, portanto, norte geográfico, aqui o polo sul geográfico. Agora vamos falar desse ímã que tem no interior da Terra. Já que a Terra tem um campo magnético, é como se no interior dela tivesse um ímã. A gente sabe, pelo funcionamento da bússola, que ela sempre aponta para o norte geográfico. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a bússola está sendo atraída pelo polo sul magnético da Terra. Ora, se a bússola aponta para o polo norte geográfico, então eu vou ter aqui um polo sul magnético, que a bússola, o polo norte da bússola, é atraída por ele. Nós vimos aquela propriedade, quando suspendemos um ímã, ele se orienta justamente na direção norte e sul, de tal forma que o polo norte da bússola aponta para o polo norte geográfico da Terra. Então aqui em cima nós teremos o polo sul magnético. Esse polo sul magnético a gente vai representar de azul, e o polo norte magnético, que ele fica aí próximo, não exatamente em cima, né, sobre, mas próximo ao polo sul geográfico da Terra. Nós vamos representar esse polo norte magnético. Portanto, teremos, só para a gente lembrar aqui o que nós acabamos de fazer, que aqui está o polo sul magnético da Terra e aqui está o polo norte magnético da Terra. Outra coisa que a gente tem que ter muita atenção, que esse campo magnético que nós falamos lá na questão 1, né, da correção dessas atividades autorreguladas, já que eu tenho um campo magnético, eu vou ter aqui uma configuração próxima a um ímã em forma de barra, que seriam linhas que emergem, que entram no polo sul e elas emergem do polo norte. Essas linhas circundam aqui as laterais desse ímã. E qual seria esse sentido? Então, seria o sentido daqui estar saindo, emergindo do polo norte. Então, vamos desenhar essas setinhas indicando isso, e entrando aqui no polo sul. Então, elas vão nesse sentido aqui. Vamos então buscar as opções agora. O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo sul magnético.
Bom, o polo norte geográfico, a palavra não seria bem exatamente sobre o polo sul magnético, apesar dessas duas coisas terem relação, o norte geográfico com o polo sul magnético, mas a palavra exatamente está errada. O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo norte magnético, então a gente já viu que isso aqui não é verdade. O polo norte magnético está lá em cima, está aqui embaixo, e o polo norte geográfico está lá em cima. Então, não existe estar sobre o outro. Agora, a letra C. O polo norte magnético está próximo, boa palavra, próximo, não exatamente sobre o polo norte magnético, que é esse aqui, e ele está próximo ao sul geográfico. E o polo sul magnético, que está aqui, polo sul magnético de azul, ele está próximo do polo norte geográfico. Então, está polo norte geográfico, então a opção correta seria a letra C, justamente por causa da palavra próximo. Então, aí ratificando, o polo norte magnético está próximo ao polo sul geográfico. E o polo sul magnético está próximo ao polo norte geográfico. Vamos então agora à questão 4. Observe as afirmativas a seguir. A primeira, numa bússola, o polo norte é o polo da agulha que aponta para o norte geográfico da Terra. Vamos então analisar de uma vez essa afirmação. Nós já vimos isso. Vimos que numa bússola, o polo norte dela é atraída pelo polo sul magnético da Terra. E o polo sul magnético da Terra é mais ou menos próximo do polo norte geográfico da Terra. Então, o polo norte da agulha da bússola, ele aponta para o polo norte geográfico da Terra, que representa o sul magnético. Então, vamos fazer aqui uma observação. Polo norte geográfico da Terra, ele coincide aproximadamente com o polo sul magnético, lembrando que a Terra é um grande ímã que tem o seu campo magnético, aonde o polo sul magnético é mais ou menos próximo ao polo norte geográfico. Então, a primeira afirmação, ela é uma afirmação verdadeira. A segunda afirmação, polo de um ímã é a região desse ímã onde o magnetismo é mais intenso. É justamente isso que caracteriza polo. Nas proximidades de um ímã, nós já vimos que as linhas de indução são mais juntas, nós já vimos a configuração dessas linhas de indução, já foi visto foto dessas linhas de indução quando são jogados limalha de ferro sobre a superfície e embaixo dessa superfície tem um ímã mostrando a configuração dessas linhas de indução, e nas proximidades do polo elas estão mais densas, estão mais próximas umas das outras. Então a afirmação 2, ela também é verdadeiro, é isso que caracteriza polo de um ímã. Ao se cortar um ímã, o que acontece? Então vamos desenhar aqui. Afirmação 3. Ao se cortar um ímã, então eu tenho um ímã, vou parti-lo ao meio. Vamos supor aqui, não precisa ser necessariamente ao meio, mas vamos supor que eu tivesse aqui o polo norte e aqui o polo sul. Quando eu partir esse ímã ao meio, pelo princípio da inseparabilidade dos ímãs, eu vou ter dois ímãs. Isso é verdade. Esses dois ímãs, eles terão cada um polo norte e um polo sul. Então eu vou ter aqui um polo norte e um polo sul. Então eu vou obter dois ímãs com um único polo cada um. Não, eu vou ter dois ímãs, cada um com dois polos, cada um com um polo norte e um polo sul. Eu vou ter dipolos, não vou ter um único polo, certo? Então a terceira afirmação ela é falsa. Então correta mesmo seria a afirmação 1 e 2. Então a última questão. Fazendo experiência com dois ímãs em forma de barra, Júlia colocou-os sob uma folha de papel e espalhou limalhas de ferro sobre essa folha. É justamente isso que eu estava falando anteriormente. Você pode ver a configuração do campo magnético de um ímã, de como seriam suas linhas de indução quando você joga sobre um papel limalha de ferro e bota embaixo desse papel, aí no caso, um ímã em forma de barra, para você ver a configuração dessas linhas de indução. No caso aqui,
ela colocou os ímãs em duas diferentes orientações e obteve os resultados mostrados na figura 1 e 2. Ela botou dois ímãs aqui. Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma configuração de linhas de indução que mostram a atração entre polos. E aqui eu estou vendo uma configuração de linhas de indução que mostra repulsão entre polos. Então, aqui nessa figura 1, eu vou ter polos diferentes, ou seja, posso ter ali de cima a norte, de baixo a sul ou o contrário. E aqui eu vou ter polos iguais, já que eu vejo repulsão entre as extremidades de cima. Nessas figuras, os ímãs estão representados pelos retângulos. Com base nas informações, é correto afirmar que as extremidades dos ímãs voltadas para a região entre eles corresponde aos polos norte e norte na figura 1. Bom, na figura 1 a gente vê, aí no caso, a atração, nós temos polos diferentes. Norte e norte são polos iguais, então isso aqui seria falso. Assim como a B, norte e norte na figura 1, também vai ser falso. Na C, norte e sul, pode ser, polos diferentes. E sul-norte, mas na figura 2 eu teria que ter polos iguais. Então aqui na alternativa C está mostrando polos diferentes na 1 e polos diferentes na 2, só que na 2 nós teríamos, aí no caso, polos iguais. Então está errado, só pode ser a D, norte e sul, polos diferentes, sul e sul, polos iguais. Então, é uma possibilidade verdadeira da questão D. Então, essa foi a nossa aula sobre magnetismo, aula 1, a correção das atividades, do caderno de atividades autorreguladas da terceira série do ensino médio, no caso aí, o caderno 2. Um grande abraço a todos.